Fala, tropa! O Charla agora é super! A Superbet, nova parceira oficial do Charla Podcast. Confia que agora é super vral! Agora, sobre o Jorge, eu queria que você falasse isso porque você estava no momento da negociação. Acho que quem falou mais claramente nessa época foi o Elias, né? Isso. Elias que trabalhou com o Jorge. Eu vi o Elias a contar a história. A história foi bem essa, assim, ele tinha o convite do Atlético Mineiro, meio que o Elias indicou ele ao Flamengo ali, como é que foi? Para ser sincero, o Atlético Mineiro não é o primeiro clube a fazer uma proposta ao Jorge. Era o Vasco. Não vou dizer o nome, mas vou dizer que é um clube do Rio, ok? E assim, proposta formal apresentada, a primeira abordagem, a quem teve a iniciativa, quem teve a primeira visão de que o Jorge poderia ser útil no futebol e que poderia fazer aquilo, é um clube, é um outro clube que não é o Atlético nem aquilo. E é do Rio. É do Rio. É o Vasco. É que nem foi noticiado. Tem que dizer o seguinte, é que eu, enquanto advogado, eu tenho um sigilo profissional. Tudo o que é público eu posso comentar. O que não é público ou que não é assumido, não tem. Agora, e sempre que for alguma mentira, eu nego. Sim. O que vai acontecer é que a proposta do Vasco, do ponto de vista financeiro, eu vou dizer, era muito humilde. Eu acho que eles não tinham noção de quanto é que o Jorge já na altura, à época, ganhava. E então, de forma muito educada, acabou por se responder e de dizer em relação que não era possível. E tem a passagem dele pelo jogo do Atlético Mineiro contra o Flamengo. Ele foi convidado. Ele aí estava... Há uma coisa... eu só acho que posso contar que ele não vai ficar chateado. Porque ele estava com muitas dúvidas. Não tinha... Nenhum treinador português tinha tido sucesso. Futebol no Brasil, na altura, na Europa, ainda não tinha... Hoje, vocês não têm noção, mas o brasileiro começa a ter também uma outra entrada no mercado. As pessoas começam a olhar... Mesmo os jogos que... Até 2019 não passavam o jogo do Brasileirão em Portugal. Hoje em dia passam todos. Okay? Hoje em dia passa-se e repete-se e tem repercussão e tem audiência. Então esse 2019 não é só o que aconteceu dentro de campo, foi também o que aconteceu fora de campo. Posso contar, por exemplo, como é que se começou a tentar negociar só os jogos do Flamengo para que televisões portuguesas comprassem. Na altura eu trabalhei isso junto com a estrutura do Flamengo. Mas para contar, posso dizer que quando o Jorge estava com muitas dúvidas até para ser o Flamengo, e ele tem uma expressão ao telefone, está no celular comigo aqui do Brasil, fala comigo, e quando aparece o Flamengo, ele que tinha tido muitas dúvidas, ele tem uma expressão ao telefone com um tom de voz que eu já o conheço há muitos anos e sei que é sério, que é assim: doutor, mas sabe, Flamengo é Flamengo. E quando ele diz Flamengo é Flamengo, eu vi que ele estava realmente a pensar e encaminhado para aceitar a proposta. E é aí que tudo começa, e depois tem uma quarta-feira muito famosa entre nós, que vocês vão saber pela primeira vez, mas acontece que o Marcos Braz e o Bruno Spindel vão a Lisboa. Na quarta-feira na quarta-feira o Abel Braga, que sabe que a estrutura do Flamengo está em Portugal e se demite. E na quarta-feira, quando eu conheço o Bruno Spindel, passado umas horas, eu lembro que a Globo põe num site uma enquete com 4 ou 5 treinadores possíveis, e parece, salvo erro, Renato, Vanderlei, Scolari, e há o nome do Jorge Jesus. E ao final da tarde, por causa do fuso horário, eram umas 8 da noite lá em Portugal, devia ser 4, 5 horas aqui, e porque eu monitorizo tudo o que se passa com os meus clientes, e eu monitorizo isso e sei que está a passar. Então qual é o problema? Nessa quarta-feira o Jorge tinha 2% de aprovação da torcida. 2%. A grande massa não conhecia. 2%. Não. E eu ligo para o Bruno Spindel, que tinha acabado de conhecer o cara, sim, e assim: Bruno, eu conto o que se passa, não sei se você já viu, mas está-se a passar isso, o que é que vocês vão fazer? E ele diz: o que é que vão fazer como, cara? E assim, tem 2%. Porque nós tínhamos pensado que no sábado havia a final das Champions em Madrid, com o Rodrigo Landim e o Jorge íamos tratar de tudo quarta, quinta e sexta, para que no sábado fosse apresentado ao Landim. E eu digo: Bruno, não é possível você apresentar um treinador ao seu presidente no sábado com 2% de taxa de aprovação. E ele pergunta: então o que é que você sugere? Eu digo: olha, eu vou pedir ao Jorge 4 ou 5 nomes de jogadores que trabalharam com ele. Eu não preciso que o departamento de comunicação do Flamengo faça nada. Eu só preciso que aos jornalistas e aos meios de comunicação, às televisões, aos jornais, você passa o nome de 4 ou 5, 6 jogadores internacionais brasileiros
E falem sobre... que jogam, que foram treinados pelo Jorge e que lhes façam as perguntas que eles quiserem aos jogadores. E assim acontece. Luizão, Júlio César, Ramírez, David Luiz. Uma estratégia de comunicação. Éder Luiz. Os jornalistas começam a ligar. Fez isso lá também na Tupi. Os jornalistas começam a ligar. E quando começam a ter a repercussão de que tipo de treinador era, os elogios que ouviram, aquilo na quinta e na sexta-feira começa a mudar. No sábado, quando o Jorge embarca para Madrid, a taxa de aprovação, sabe quanto é que era? Quanto? 96. É mesmo? É. Então, em 3, 4 dias, nós conseguimos ajudar a resolver isso. Mesmo teve aquele jornalista que era o Marcos Vargas, salvo erro. Acho que é Vargas. É o narrador da Fox. Esse. Marcos de Vargas. Em que ele tem assim, uma intervenção muito... Um debate também. Mas a partir de nós resolvemos também aquilo e a entrada do Jorge aí foi mais suave. Mas virou então você persona não cuidando... grata em Portugal. Você cuidando também da estratégia de comunicação, certo. que eu acho fundamental. Eu acho maneiro a gente falar isso aqui num espaço como esse do Charla, de que forma a comunicação pode ser utilizada, né? Que é o que a gente faz aqui. No Brasil se institucionalizou muito assim, a comunicação é para fechar, blindar tudo. Não. E não, você precisa ter informações sobre as coisas, muitas vezes para esclarecer. Mudar cenários. Mudar cenários e, enfim... Você tem que tratar de forma respeitosa ao jornalista e sempre que ele fala a verdade, você tem que aceitar. Sim. Agora, o que é que tem que fazer? Evitar. Há uma coisa que eu uso linguagem de futebol com os meus clientes, é como se fosse uma estratégia, você diz isso para o seu lateral direito. O espaço que você não ocupa, o adversário ocupa. E em comunicação é igual. Em comunicação, o espaço que você não ocupa, a especulação ou a mentira vai ocupar. Então você tem que ocupar com verdade. Tem que ocupar com presença. Exatamente. E esse dá trabalho? Dá. Às vezes tem que levar porrada? Tem. Ok? Agora, se perceber as regras do jogo, vai perceber, porque vai obter o respeito. E ao obter o respeito, quando você está menos bem, o cara te vai dar uma força, vai dar uma moral porque percebe que vai acontecer. E a torcida vai compreender melhor. O que não compreende muitas das vezes é mentir ou silêncio, porque o silêncio dá origem à especulação. Exato. Isso é o que tem, às vezes, não corre tão bem assim. Mas isso, cada um sabe. Mas é um momento que eu acho que a comunicação tem que, enfim, ser mudada em relação ao esporte no Brasil, é o que a gente tenta fazer. É o seguinte que eu falo com todos os treinadores. Às vezes tenho uma equipa técnica. Há pouco tempo, recentemente, começou a trabalhar comigo. Eu disse, ok, tudo que tem a ver com o treino, tudo que tem a ver com nutrição, tu tens um adjunto. Tu tens preparador físico, tu sabes, mas tens um adjunto. Tu tens um vídeo, sabes de videoanálise, mas tens um vídeo analista. Todas as funções do treino, tu consegues delegar, menos uma, que é a comunicação. Porque és tu que estás junto ao micro toda a semana, 2, 3, 4 vezes por semana, e tu não podes delegar isso em nenhum adjunto. Ou o treinador sabe ou não sabe, ou aprende ou não aprende, ou faz ou não faz. E não tem nenhum adjunto que vá poder saber como é o nutricionista, como é o preparador, nada. Aquele só ele tem que saber. Ele tem que saber da parte dele. A segunda competência mais importante que um treinador hoje em dia tem é a comunicação. Se não perceber isso, está errado. Repara que no Brasil, eu até acho que se você pegar do Jorge pra cá, mesmo quando você joga no ar assim, o Jesus... Personalidade de Jesus, o Jesus é meio brabo, tal, Jesus é meio assim. Mesmo assim, ele foi o que menos teve problema em coletivo, se você pegar. Teve uma, assim, perto do que a gente tem visto aí com o Abel, é nada. Uma discussãozinha com o Cícero, que foi uma bobeira. O Cícero fazendo uma pergunta grande, ele perguntou, é uma coletiva ou uma exclusiva? Ele demorou, porque aí nós não estávamos... Ele fez um muito grande. A introdução é enorme. Aí o Cícero Você pode fazer uma introdução de 45 segundos ou 1 minuto. O Cícero fica meio brabo, ele fala, não, eu vou te responder. Agora, Só tô... O poder de Não tô falando nem igual. do Cícero, aí eu vou criticar os jornalistas brasileiros. Eu aprendi com o maior narrador do Rádio no Brasil, pequenas perguntas, grandes respostas. Hoje o cara faz uma introdução... Porque bota opinião também. A opinião é... Enfim, não é uma perguntas pergunta. com a introdução do minuto e meio. Eu vou ser sincero. Eu às vezes quando estou a instruir cliente meu, eu digo, corta. Okay? Sabe porquê? Porque a pergunta é tão grande que tu parece que não vais responder. Então se tu lhe cortas... Ele que faça 2 perguntas. É preferível tu fazeres 2 perguntas do que fazer uma pergunta com uma introdução. Depois tem outra coisa, que é muitas vezes alguns só querem mesmo até alguma visibilidade. E então é preciso saber e conhecer. Há uma coisa que tem, além da comunicação, que tem a ver com aquilo que é a marca do treinador. Como se fosse uma marca de uma camiseta ou o que for. E do Jorge, desde lá de trás,
nós tínhamos podemos começar sobre isso, porque há uma semana faleceu um filósofo português que é a origem de toda a escola de treinadores portugueses, que é o professor Manuel Sérgio. Um cara com 90 anos. Era acima do Vítor Frade. Esse é o princípio da escola de pensamento, que é um filósofo que, nomeadamente, ajudou tudo o que é faculdade de desporto em Lisboa. Então, o Mourinho foi aluno dele, e o Jorge, não tendo sido aluno dele, o Jorge chamou ele para ir trabalhar no Benfica nos primeiros anos. Então é como se fosse um discípulo. E o Mourinho e o Jorge, nos últimos 20 anos, influenciaram toda essa nova geração de treinadores portugueses, cada um à sua forma. Então, e o Manuel Sérgio tinha uma frase que ensinou o Jorge, que era: mais vale dizer as coisas certas com as palavras erradas do que as coisas erradas com as palavras certas. E nós sempre fizemos isso a marca do Jorge. Você pode dizer que o cara é bravo, o cara é rude, o cara é duro, mas não vai dizer que ele mente. Não é mente. Ele vai te dizer na cara. Então, esses são os valores da marca do Jorge. Sempre desde o princípio dizer assim: Jorge, não interessa. Ele pode dizer que você é rude. Ele pode dizer que você podia ter sido mais simpático. Ele não vai dizer que você mente. Ele não vai dizer que você fugiu à pergunta. Vai dizer que não quis responder ou que é covarde. Isso não vai acontecer nunca. Você, com esse seu conhecimento dessa parte de comunicação, é até bom te aproveitar por isso. Aqui, ainda no que eu tava falando, a gente tem o caso do Abel, que é o que tá há mais tempo, então é o que tá mais exposto e acaba tendo uma amostragem maior de briga, de às vezes, falas que passaram do ponto, com repórteres mulheres e tudo mais. Eu conheço, eu venho tudo. E tivemos, por exemplo, tivemos também o Renato Paiva, que aqui a gente debateu muito sobre isso, na situação do choque cultural. Também tu pega muito isso com os seus clientes, assim, porque o Brasil, a mídia misturada com a opinião pública... Renato que reconhece que errou em alguns ele ficou muito momentos, nervoso com aquela questão de burro, chamar de burro, que ele não tá acostumado. As coisas que eu aprendi desde 90... Quando eu comecei a vir para o Rio, havia um choque cultural muito grande. Eu costumava dizer que nós em comum só falávamos a mesma língua e com sotaques diferentes. O resto não temos nada. Muito enquanto povo, enquanto cultura, e quem vem, e eu lembro nos primeiros anos isso, então eu costumo dizer, eu vou dar um exemplo, que eu às vezes tento... Eu dei por mim durante mais de uma década e meia a defender brasileiros em Portugal e a ter que defender portugueses no Brasil. Porquê? Eu vou dar um exemplo. Nós, em Portugal, gostamos muito daquilo que é um certo confronto, dizer na cara. Assim, porque se eu não disser na cara, parece que estou a ser cínico. Okay? Então, do ponto de vista cultural, eu sou ensinado a dizer reto, direto e frontal. Se eu fizer isso aqui, eu vou ser rude. Eu vou ser quase buçal. Okay? Então, é entendido como má educação. Se tu não preparas, se tu não ensinas as pessoas assim... Isso aconteceu com o Jorge. O Jorge, falei com ele e com os adjuntos dele. Assim, atenção, tu vais para uma cultura diferente, vais para um sítio diferente, vais para um espaço diferente, em que as regras culturais, as regras de educação são essas. Eu vou dar outro exemplo. Um cara que vai trabalhar para o Médio Oriente é outra cultura. É outro espaço. O respeito pelo adversário. Diferente. Por exemplo, o respeito pelo adversário, o respeito pelo árbitro tem que ser total. Porquê? Muitas das vezes o clube A, onde tu treina ou tu joga, vai jogar contra o clube B. E os presidentes dos clubes são irmãos ou são primos. Quando tu estás a ofender... Ou eu mesmo. Ou quando estás a ofender aquele... Quando estás a ofender as pessoas daquele... Quando estás a ofender a família. Okay? Quando estás a ofender o árbitro, estás a ofender a autoridade. Se tu não perceber isso, vai dar tudo errado. Se eu não me engano, o Nasser e o Al Hilal são da mesma família, né? O Al Hilal tem um mecenas e tem um príncipe específico, mas são um bocadinho diferentes. Mas são ali, né? O problema agora é que todos eles, já que agora um salto até o Salditão, pertence ao Fundo Soberano, que tem 75% isso tem 75% dos principais 4 clubes pertence ao Estado. Okay? Ao Estado que é o Fundo Soberano, família. Que é a família real. É o rei, pronto, é o príncipe. Mas assim. Rivais que... Agora, a questão de comunicação, a comunicação está muito ligada à questão cultural. Tu não consegues comunicar bem se fores para uma cultura diferente que não a percebas, não a compreendas e não a adotes. Senão vai dar errado. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!